momento, eu quero nos trazer nessa manhã, neste dia, uma reflexão bíblica da parte do Senhor para a sua vida. É interessante uma história que todos nós conhecemos no livro de Marcos, a partir do capítulo de número 5 e o versículo de número 21. É interessante frisar que Jesus ele entra mais uma vez no barco e a Bíblia diz que ele chega do outro lado. Chegando do outro lado, a Bíblia vem nos mostrar que uma grande multidão cerca mais uma vez Jesus. Quando essa grande multidão mais uma vez cerca Jesus, a Bíblia diz que então Jesus ele começa a caminhar, começa a atender as pessoas. É interessante frisar que dentro dessa multidão existia um homem cuja a presença não poderia estar ali naquele local, porque Jesus ele vinha salvando, Jesus ele vinha curando, Jesus ele vinha libertando, Jesus ele vinha quebrando paradigmas ali naquela região. Mas um homem chamado Jairo, já quem sabe desesperado, vai ao encontro de Jesus porque quem sabe os médicos daquela região não conseguem identificar o problema de saúde que a sua filha possui. E ele tem ouvido falar de Jesus, ele vai ao encontro de Jesus. Quando ele chega lá, ele fala, conta o seu problema para Jesus, e Jesus se levanta e vai até a sua casa. É interessante que no meio do caminho existe uma mulher, cuja Bíblia não relata qual o seu nome, a Bíblia não fala sobre a sua história, mas a Bíblia conta que essa mulher, ela tem apenas um pensamento, ou quem sabe expressou ali em voz alta para aquelas pessoas que estavam ali ao seu redor. Então ela diz, olha só, se eu tão somente tocar na orla das vestes desse homem, eu vou ser curada. É interessante que existe uma profecia lá em Malaquias capítulo 4, versículo 2, que nasceria o sol da justiça e que traria sobre as suas asas a cura. A palavra asas e a palavra vestes, aba das vestes, no hebraico, ela tem o mesmo sentido, o mesmo significado. Então, quem sabe essa mulher, ela conhecia essa profecia, ela diz, não, se eu tão somente tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curada. Pois bem, a Bíblia diz que ela assim vai, e quando ela tocou, a Bíblia diz que imediatamente Jesus parou a caravana. Jesus parou aquelas pessoas e disse, epa, alguém me tocou. Aí você vai ver, meu amado irmão, meu amigo, minha amiga, que nos escuta nesse momento, que Jesus parou, e quando Jesus parou, imediatamente os discípulos disseram, Senhor, nós estamos aqui contigo, nós estamos aqui fazendo, quem sabe, a segurança do Senhor, porque tem muita gente te tocando, tem muita gente te empurrando, tem muita gente te oprimindo, tem muita gente aqui te seguindo, e o Senhor vem perguntar para nós quem é que lhe tocou, até eu te toquei, muita gente tem te tocado, mas é interessante é que Jesus diz, não, eu bem sei que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. O toque de Jesus foi um toque diferente, o toque que aquela mulher deu em Jesus foi algo diferente, aquela mulher tocou com o coração. É interessante frisar, meu irmão, minha irmã, que Jesus parou a multidão e começou a olhar para aquelas pessoas. E Jesus começou a conversar com ela. E Jesus começou a falar para ela, filha, vá em paz, a tua fé te salvou. É interessante, querido, que Marcos capítulo número 5 e o versículo de número 35, e aqui é a mensagem principal que eu quero trazer para a sua vida nessa manhã, nessa noite, nesse dia, nessa madrugada, ou que seja o horário que você esteja ouvindo essa mensagem. A Bíblia diz no versículo de número 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Você vai ver, amigo, você vai ver, minha amiga, que chegou alguém da casa de Jairo e disse, Jairo, a tua filha já
morreu. Você vai ver, meu querido, que chegará alguém da casa de Jairo. Não foi de longe, foi da casa de Jairo. Você vai ver que Jairo nesse momento estava alegre, porque uma coisa é você ver um milagre, outra coisa é você ouvir sobre o milagre. Jairo tinha ouvido sobre o milagre, mas agora Jairo, através daquela mulher do fluxo de sangue, ele via o milagre. Mas o que acontece? Chega a notícia ruim da casa de Jairo, dos amigos de Jairo, dos familiares de Jairo, dizendo: Jairo, a tua solução para o problema acabou, não existe mais, porque a tua filha já morreu. Jairo, não incomodes mais Jesus, não leve Jesus mais para a sua casa. E quem sabe o semblante de Jairo ali diminuiu, o semblante de Jairo decaiu, o semblante de Jairo simplesmente ficou para baixo. Jairo, quem sabe, disse: meu Deus, e agora o que é que vai acontecer? Como é que vai ser? Minha filha, minha única filha, morreu. E essa situação, querido, ela nos ensina muito. Existem pessoas que por muitas das vezes estão dentro da nossa casa, no nosso convívio, no nosso meio, e que por muitas das vezes não tem uma palavra de ajuda, não tem uma palavra de consolo, nunca tem uma palavra para poder te fortalecer, nunca tem uma palavra boa, sempre vem com palavras negativas. São pessoas negativas, pessoas difíceis, pessoas complicadas, que por muitas das vezes nunca vai te dar uma palavra de ânimo, mas sempre uma palavra para poder tentar te derrubar. Mas eu quero te dizer hoje: se afasta dessas pessoas que não te edificam, pessoas que só trazem fofocas, pessoas que só trazem contendas, pessoas que só trazem dúvidas para a sua mente. Se afaste dessas pessoas. A sua saúde mental, ela vai agradecer pelo fato de você ter se afastado dessas pessoas. Mas veja bem, olha só o que Jesus fala, olha só o que Jesus vê, capítulo 5 e o versículo 36 de Marcos. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal das sinagogas: não temas, crê somente. Aí o versículo 37, a Bíblia diz que Jesus não permitiu que ninguém acompanhasse mais ele. Sabe por quê? Tem pessoas que não estão acostumadas a ver milagres. Jesus só permite Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E aí o que acontece? Agora, nesse momento, Jesus entra na casa de Jairo, Jesus manda que a menina levante-se, mas só quem tinha lá dentro da casa de Jairo? Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Tem pessoas que não vão poder estar perto de você quando o seu milagre acontecer. Por quê? Porque Deus, ele vai criar uma situação e vai tirar essas pessoas de perto de você para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Meu amigo, eu quero te dizer que tem milagres que, para acontecer, primeiramente Deus, ele vai tirar pessoas negativas de dentro da sua casa para que eles não possam colocar dúvidas naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero nessa manhã te dizer, encerrar aqui te dizendo: continue firme, porque Jesus está indo até a sua casa. Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar poderosamente, meu amigo. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus.